Lucas capítulo 10. Se você pudesse colocar de pé, em reverência ao Deus da palavra. Eu quero compartilhar com os queridos sobre a grande satisfação. O que satisfaz você? O que traz plena satisfação ao seu coração? Lucas capítulo 10 diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, tá? Peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que eles lhe derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela o receber bem, coma o que ali lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos seus discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então Jesus lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos imundos lhes obedecem, impuros. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados, aonde? No céu. Amém? Pode se assentar. Nomes registrados no céu. Tem muita gente que se sente confortável por seu nome estar inscrito num hall, num grupo, numa lista, vamos dizer assim, de participantes de um clube. Tem muita gente que se sente feliz porque no final de semana pode se juntar aos seus familiares e participar de uma agremiação. Tem muita gente que se sente feliz, se sente confortável, porque o seu nome está inscrito no hall de membros de uma determinada igreja. E tem gente que até carrega com muito entusiasmo e alegria a carteirinha de membro. Não é verdade? Eu carrego a minha carteirinha de pastor para entrar no hospital e no presídio, quando preciso, né? Quando eu preciso, no presídio, para visitar os outros, tá? Graças a Deus, só para isso. Amém? Ainda não por outras razões, em nome de Jesus. Né? Mas eu carrego essa carteira porque me é útil. Mas tem muita gente que carrega a sua carteira de membro como um troféu, porque participa
de uma igreja. Tem muita gente que folga e se alegra do seu nome estar inscrito no clube, gente que se alegra, se festeja, se sente muito feliz por seu nome estar inscrito no hall de membros de uma igreja. Tem gente que se alegra até mesmo por ter o seu nome listado, inscrito no clube, ou vamos dizer assim, no grupo de torcedores do time que ele torce, né? Do time que ele tem no coração. Quem tem aqui um time de coração aqui? Isso aí. Nem sempre a vitória é certa. Para alguns a derrota é mais constante, né? Mas enfim, tem gente que se alegra com coisas como essa. Mas Jesus está tratando de algo muito interessante nesse tempo com seus discípulos. Porque depois de levá-los a entender que ele confiava a eles uma missão essa que é conhecida para muitos nos nossos dias, a missão dos 72, ou a missão dos 70, em algumas versões, a missão que ele dá aos seus discípulos de compartilharem do seu evangelho pelas cidades vizinhas, onde eles estariam tratando das questões do reino, compartilhando da mensagem da cruz, compartilhando e levando, chamando o povo ao arrependimento. Logo depois de Jesus dar essa missão aos seus discípulos, de confiar a eles essa tarefa, eles regressam felizes, porque debaixo da autoridade de Jesus, grandes sinais e maravilhas eles operaram, milagres eles vivenciaram, espíritos imundos obedeciam a sua voz. Não era algo muito comum para a realidade judaica da época. O judeu não lidava muito bem com a questão da possessão demoníaca. E talvez esse fato, essa questão, chamasse muito a atenção dos discípulos. E eles apresentam a sua alegria, festejam diante de Jesus, porque debaixo da autoridade do Mestre, até mesmo os demônios obedeciam à sua voz. Mas Jesus chama a atenção deles para algo muito importante. Não é motivo de alegria, de regozijo, fato, ou não seria o maior e melhor motivo de alegria e contentamento o fato de grandes sinais e maravilhas, grandes tarefas e trabalhos vocês realizarem no meu nome. Mas sim, pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. E esse nome vocês não autenticam, vamos dizer dessa forma, não possuem esse privilégio aqueles que trabalham e desempenham algo para Deus. Até porque a Bíblia vai falar que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor, é que nós obtemos dessa graça e desse favor da parte de Deus, de fazer parte do seu reino. Então Jesus está chamando a atenção, queridos, tudo que vocês realizaram é sim algo especial e motivo de alegria. Tudo aquilo que vocês vivenciaram e experimentaram é sim algo especial. Mas o maior privilégio é ter a possibilidade de estarem comigo na glória, por terem os nomes de vocês inscritos no livro do Pai. Por serem reconhecidos por Deus. Por serem vistos pelo Senhor como bons servos, como filhos do nosso Pai. Isso, de fato, é um privilégio que todo tempo na carreira cristã precisamos trazer à memória, porque é muito comum nós substituirmos a nossa atividade, a nossa, vamos dizer assim, o nosso trabalho e a nossa capacidade, nós substituirmos isso pela graça do Senhor. E acreditarmos que podemos nos achegar ao Pai por aquilo que fazemos, e não por aquilo que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, amados, é muito especial essa palavra quando Jesus desafia os seus discípulos, porque ele vai dar algumas orientações e vai chamá-los a entender o que de fato traria satisfação aos seus corações. O fato de terem os nomes deles inscritos no livro da vida. Mas uma verdade também nós podemos perceber desse texto, que
toda tarefa e missão que é dada por Jesus a cada um de nós, Ele espera que sejamos capazes de realizá-la. Sabe, queridos, é interessante porque você e eu, ao longo da nossa vida e da nossa experiência, nós recebemos algumas tarefas, sejam essas tarefas dadas por nossos pais, sejam essas tarefas dadas por algum familiar, ou nos confiada por pessoas do nosso local de trabalho. E uma das coisas que, ao recebermos a tarefa, nós precisamos trazer em mente que toda tarefa e missão que nos é confiada, ela precisa ser desempenhada. Já tem uma máxima aí fora que missão dada deve ser missão executada. Você, quando dá ou transfere uma responsabilidade, uma missão a alguém, você espera que essa pessoa cumpra. Até porque você não dá uma missão que a pessoa não tenha capacidade de realizá-la, não é verdade? Você não chega para o seu filho e pede ele para, com 1,10 m, 1,20 m de altura, 1,5 m no máximo, você não dá a ele uma missão de pegar um pote que está lá em cima do guarda-roupa de 2,10 m, sem dar a ele uma escada ou um banquinho, não é verdade? Você confia tarefas que a pessoa seja capaz de realizar. Sabe, queridos, uma verdade do Evangelho é que Jesus confia a nós tarefas que, ainda que sejam grandiosas e além da nossa capacidade, Ele confia a nós tarefas que nós somos, de fato, capazes de realizá-las. Até porque quem opera essas tarefas e nos habilita para realizarmos essas missões é o próprio Pai, é o próprio Deus, através ou na pessoa do Espírito Santo que opera em nós e age ao ponto de nos impulsionar a termos, de fato, sucesso em cada uma das missões que nos são dadas. E uma das coisas que, quando eu, pelo menos, recebo uma tarefa que me alegra é quando eu sou capaz de realizá-la, quando eu chego à conclusão dela. Dentro de casa, eu não sei você, mas quando você pega para cumprir uma missão, né, até que, pelo menos eu sou assim, que eu seja capaz de cumpri-la, eu não me sinto confortável e satisfeito. Ou não é assim? De vez em quando, eu gosto de separar as minhas roupas, e costume de casa, né? E passar as roupas. Quem passa a roupa aqui? Não, eu estou perguntando os homens, né? Nenhum homem passa a roupa, não, só eu. Estou até constrangido. Obrigado, André. Me ajuda aí. Fiquei constrangido agora. Não é porque minha esposa é brava, não, tá, queridos? É porque minha mãe me ensinou a fazer, então eu faço, para ajudar ela. Tenha misericórdia. Até porque se eu não passar, ela não vai passar. Ela não gosta disso. Então ela não vai fazer. Tá? Não é verdade, Bia? Ela não me deixa mentir, viu? Mas, queridos, eu coloco às vezes a peça de roupa lá e eu vou passando. Eu não consigo parar até terminar. E às vezes eu não consigo, a noite chega, eu não consigo concluir a tarefa, eu deixo a mesa arrumada lá, Bia, pode tirar a roupa, guardar? Eu falei, não, eu vou acabar, em nome de Jesus. Não, não levou 3 dias não, 2 já. Mas, queridos, quando termina a tarefa, a satisfação vem. O senso de cumprir a missão, o senso de tarefa, de missão executada, é algo que traz satisfação. E talvez viesse a ser esse o sentimento no coração dos discípulos naquele momento, que Jesus confiara a eles uma missão e eles voltavam até a presença do Mestre, naquele tempo felizes, alegres pelos sinais, mas por terem tido sucesso, êxito no cumprimento da missão. E umas coisas ou umas características, umas marcas muito interessantes dessa missão que Jesus confia a eles, que nós podemos absorver para a nossa caminhada de fé, são muito interessantes e nós precisamos destacar, é que Jesus confia a eles uma missão na qual eles eram desafiados a terem total dependência de Jesus.
Porque Jesus fala com eles naquele momento, ó, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar alforge, bornal, não vão levar nada com vocês. Nem mesmo um par de sandálias, exceto o que vocês carregam contigo. Por que Jesus está orientando? Porque o trilho, a caminhada era longa. E talvez as sandálias, o calçado que eles estivessem usando naquele momento, poderia gastar-se e eles machucarem, quem sabe, a sola dos pés na missão, no cumprimento da tarefa. Mas Jesus estava mostrando para os discípulos que até mesmo assim como ele ajudou o povo de Israel no Egito, que caminharam durante anos, e nem as sandálias se gastaram, Jesus estaria e seria com eles naquele momento. Jesus está chamando a atenção deles, ó, vocês não vão carregar nada, porque eu irei prover todo o necessário para a missão. Sabe, uma das coisas que nós precisamos cada vez mais entender, que na caminhada com Cristo, ainda que Ele lance diante de nós o desafio de uma missão, de uma tarefa, de uma responsabilidade, que diante dessa missão, dessa tarefa, dessa responsabilidade, nós sejamos desafiados a cumprir sem muito recurso, sem muita capacidade, sem muita habilidade, sem muito o que nós possamos carregar conosco. Se é uma missão que nos foi confiada pelo Senhor, Ele nos suprirá cada uma das necessidades. Amém? Amém, amado? A questão é que, por vezes, nós parece que descremos dessa verdade. Parece que nos esquecemos de quem nos chamou. E a Bíblia vai falar que aquele que nos chamou é fiel para completar a sua obra sobre nossas vidas. Ele é fiel. Portanto, amado, você tem uma missão que foi confiada pelo Senhor sobre a sua vida, foi colocada pelo Mestre sobre os seus ombros. E ainda que a sua capacidade, assim como a minha e de cada um dos grandes homens e mulheres de Deus no passado, seja limitada, ainda que ela seja, se Deus confiou a você a missão, Ele será contigo e você obterá sucesso nela se for obediente ao Senhor. Já tem uma canção que diz algo muito interessante: se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer. E aí a música vai continuar: bendito serei na terra, bendito serei no campo. Nós seremos benditos porque a missão que nos foi confiada por Deus, quando a obedecemos, quando dizemos sim ao seu chamado, Ele opera sinais e maravilhas sobre as nossas vidas. Assim foram com os discípulos e assim também será com cada um de nós em nossos dias. Confia no Senhor. Mas algo muito interessante também nós aprendemos com esse texto é que, se você olhar, perceber, Jesus dá uma orientação muito interessante. Se vocês, ao baterem numa porta, essa pessoa receber bem vocês, fiquem ali, compartilhem, ensinem, sejam capazes de discipular aqueles que os receberam bem, se alegrem, festejem com essa pessoa. Mas, ao baterem numa porta, alguém não os receber bem, alguém de alguma forma não quiser ouvir a mensagem de vocês, façam o quê? Vão para um cantinho, fiquem ali chorando, murmurando, questionando, lamentando, o tempo todo se martirizando por conta da resposta negativa, é isso? Batam os pés, sacudam a poeira dos pés e lembrem-se que o juízo e a justiça virá da minha parte sobre cada um deles. Não carreguem com vocês o peso da resposta negativa, mas lembrem-se de que Deus os abençoou e os chamou para uma missão, que ainda que tenham obstáculos diante de cada um de nós, e ainda que por vezes vocês possam ouvir alguns nãos, confiem que, se vocês disseram sim ao chamado do Senhor, Deus irá operar grandes coisas. Mas é interessante como, por vezes, a nossa vida
e a nossa carreira cristã, a nossa vida no cotidiano, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, por vezes, como é comum nós vermos a nossa vida sendo mais marcada pelas respostas negativas do que pelos grandes sinais e maravilhas que Deus opera. Tem gente que se lembra de um não que recebeu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E, ao mesmo tempo, se esquece dos diversos sims que Deus disse e operou sobre a sua vida. Sabe, às vezes, queridos, um dos grandes desafios que temos é sacudir a poeira dos pés e continuar a caminhada, nos lembrando sempre que o Senhor está ao nosso encontro. Amém? Não seja levado pelos problemas, não se deixe esmurecer pela resposta negativa. O Senhor confiou a você uma missão. E quando nós cumprimos com essa missão, há satisfação. Amém? Satisfação. Satisfação, queridos, não vem apenas pelo fato de nós termos o nosso nome inscrito no livro da vida, mas aquele que desfruta desse privilégio, se alegra por isso e entende que o Senhor o dá, o concede, o responsabiliza com uma tarefa, com uma missão. E essa missão, quando é cumprida, traz satisfação. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículos 24 e 25. A missão traz satisfação, mas não é a missão a fonte dela. O cumprimento da tarefa traz contentamento, mas não é a tarefa a fonte de alegria, a fonte de contentamento. Lamentações, capítulo 3, versículos 24 e 25 dizem: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam por ele, para a alma que busca a sua presença. Essa alma, esse coração encontra contentamento e satisfação. E por encontrar contentamento e satisfação no Senhor, quer dedicar a ele o melhor dos seus dias para cumprir a missão e a tarefa. Sabe, às vezes não dedicamos tudo aquilo que temos e somos ao Senhor, não dedicamos o nosso bem, os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa capacidade ao Senhor, não somos capazes de colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus, porque não encontramos plena satisfação ainda em Deus. Por isso que Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 33, o quê? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, queridos, o desafio é nós encontrarmos contentamento em Deus e não nas coisas que Ele nos dá. Porque quando encontramos contentamento pleno no Senhor, tudo aquilo que Ele nos dá é a cereja do bolo, vamos dizer assim. É complemento, é algo a mais. Mas por já estarmos satisfeitos até o nosso paladar em relação àquilo que Ele nos concede, Ele muda. Sabe, não sei você, mas quantas vezes com muita fome comi coisa que parecia ser muito saborosa, mas à medida que o organismo, o estômago foi saciando, percebi que não estava tão bom assim. Já passaram por isso ou só eu? Sabe, quando a gente não preenche o nosso coração com a presença do Senhor, quando não é Ele a nossa principal fonte de satisfação, a gente tem a tendência de se contentar com pouco,
pouca coisa, com algo que de fato não traz plena satisfação, não sacia o nosso coração. E o problema disso é que daqui a pouco a gente está com fome espiritual novamente. A gente está reduzindo a nossa capacidade e o nosso, vamos dizer assim, bom gosto, e acabamos por nos satisfazer com qualquer coisa que o mundo nos oferece. Jesus está chamando seus discípulos para uma missão, está dando a eles uma tarefa, confiando a eles autoridade e poder, falando com eles, vocês têm esse passo a passo, eu suprirei a necessidade de vocês, eu estarei com vocês, grandes coisas vocês verão, mas lembrem-se que a alegria maior e o contentamento que de fato precisa preencher o coração de vocês não é a missão, é estar na minha presença por toda a eternidade. A missão traz satisfação, mas não é ela a fonte dela. Por isso tem muita gente religiosa e que não perde uma oportunidade de desenvolver ainda mais a sua capacidade religiosa, mas que se a gente parar um tempinho um pouco maior para conversar e ouvir, a gente vai ver que ainda não tem plena satisfação em Jesus. Porque às vezes está muito envolvido com a obra, mas muito pouco se relacionando, vamos dizer dessa forma, com o Senhor da obra. A missão traz satisfação, mas não é ela a fonte da verdadeira alegria. Alegre-se em Deus, alegre-se por seu nome estar inscrito no livro da vida. Mas algo muito interessante também nós vemos, que sob a autoridade de Jesus, eu já falei isso, mas quero reforçar, sobre a autoridade de Jesus, nada lhe resistirá. Amém? Atos 13, versículo 4. Você pode abrir sua Bíblia? Atos 13, versículo 4. Diz assim: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir da palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Amados, que momento especial na vida desses homens de Deus, porque estavam viajando parte do mundo habitado da época, pregando o evangelho. Eles estavam numa viagem, num desafio grandioso, compartilharam de Jesus no meio daquele contexto onde, ao mesmo tempo que o cristianismo crescia também a perseguição contra os cristãos. Algo especial eles tinham com eles, que era a presença ativa, a força do Espírito Santo sobre a vida deles. E algo maravilhoso eles são capazes de presenciar, porque pregando o evangelho, eles despertam o interesse de grandes autoridades da época.
Sabe, uma das coisas especiais que o Evangelho é poder de Deus para a vida de todo aquele que crê, seja esse o mais humilde ou seja esse o mais cheio de autoridade e poder diante da esfera humana. Esse homem, essa autoridade da época, convida Paulo e Barnabé para ouvir por meio da boca deles acerca desse evangelho. E o interessante é que, no momento que eles começam a compartilhar, um feiticeiro, o texto diz, chamado Bar-Jesus ou Elimas, começa a se opor àquilo. Sabe, às vezes a gente está cumprindo uma missão dada, confiada por Deus a cada um de nós, fazendo algo que Deus está nos orientando, e de repente se levanta algum enviado do inimigo para nos atrapalhar, não é verdade? Ou não é assim? Era isso que estava acontecendo. Era isso que estava de fato ocorrendo na vida de Paulo e Barnabé naquele momento. Mas o que é interessante também é poder olhar e identificar a reação desses homens de Deus. Paulo, ele, durante algum tempo, ele presencia aquela cena. Ele vê aquilo acontecendo. E ele não se deixa paralisar por aquele incômodo, por aquela perseguição, por aquela oposição. Até que num dado momento a coisa se incomoda, ou o incomoda demais, e ele faz o quê? Ele usa da autoridade de Jesus para repreender o inimigo. Sabe qual o grande problema? É que às vezes nós estamos numa missão, numa tarefa que o Senhor nos confia e se levantam opositores e a gente acha que aquela oposição é humana, é algo do homem, é algo do indivíduo que está do nosso lado e não aprendemos a lidar, assim como Paulo e Barnabé lidam com aquela situação, de forma espiritual. A autoridade que está sob você é espiritual e confia a você uma autoridade também espiritual. Talvez o que nos falte para vencer alguns dos inimigos que se levantam diante do nosso caminho seja a gente murmurar menos e orar mais. Usar mais da habilidade, da autoridade, da capacidade que nos foi dada, nos foi confiada pelo Espírito Santo do Senhor. Porque, quem sabe, diante de uma atitude como essa, de uma reação como essa, a coisa talvez não mude. Às vezes você já tentou em algumas situações com a sua própria força, com a sua própria capacidade, com a sua argumentação e nada mudou. Talvez o que falte seja usar dessa autoridade. Dessa autoridade. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça, de fato, uso dessa autoridade. Ore, clame a Deus. Não é à toa que a palavra já vai dizer no Antigo Testamento. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Faça uso da autoridade que lhe foi confiada. Use e seja espiritual nas estratégias e use das ferramentas espirituais. Não lute pela sua própria força. Quem sabe a conversão dos seus é algo que o Senhor deseja ardentemente conceder esse privilégio a você. Mas quem sabe, ao invés de falar, nós precisamos orar mais, clamar mais. A ação precisa ser do Espírito Santo e não a nossa capacidade, nossa força. Use da autoridade, mas entenda também que sobre a proteção do Mestre, nós regressaremos para a companhia dele, cheios de alegria e contentamento pela missão realizada. Atos 4:12. Você pode ir comigo mais uma vez no texto bíblico? Atos capítulo 4, versículo 12. Diz o quê?
Diz assim a palavra do Senhor: não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por qual ou por meio do qual devamos ser salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus tem todo o poder. A Bíblia diz que no grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Jesus, para a glória de Deus, o Pai. Não há nome melhor. Tem uma canção que diz, né, só de ouvir sua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome. Jesus, que doce nome. Porque de fato Jesus é um nome maravilhoso. Jesus é o nome no qual nós podemos confiar. Enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, já diz o salmista, nós somos desafiados a confiar no nome do Senhor Jesus. Nós somos verdadeiramente mais do que vencedores quando depositamos a nossa esperança em Jesus e fazemos de fato uso da autoridade que nos foi confiada pelo seu nome. Nesse texto, Pedro e João estavam diante de grandes líderes e autoridades da época, gente religiosa e cheia de capacidade. E naquele momento eles falam com eles que só Jesus é de fato o nome pelo qual devemos ser salvos. Eles falam: a pedra que vocês, os construtores, aqueles que são altamente habilitados e capacitados diante da religiosidade ou da religião da época, essa pedra que vocês rejeitaram e crucificaram, se tornou a pedra angular, a pedra que servirá de base para tudo aquilo que o Pai há de realizar em nossos dias. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse Jesus, sob ou debaixo da sua proteção, regressaremos quando a missão que nos foi confiada por ele for executada, regressaremos para a companhia dele, trazendo conosco os nossos molhos, como já diz o salmista: aquele que sai semeando e chorando, trará consigo, cheio de alegria e contentamento, seus molhos. Não é tempo da gente parar diante dos desafios, pelo contrário, é tempo de avançarmos, de confiarmos que nós estaremos na companhia do Mestre, seja aqui, seja na eternidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós já desfrutamos da sua companhia. Amém? Ele tem protegido você, tem confiado a você uma missão, tem o convidado a desfrutar de plena satisfação, ele tem desafiado a você a não parar diante das lutas, ele de fato tem algo especial para você. Com Cristo temos alegria inesgotável. E eu encerro por aqui, chamando a sua atenção para o texto que se encontra em João, capítulo 14, onde a palavra nos diz algo muito interessante. João 14, versículos 26 e 27. Diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembre-se de que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para quando acontecerem, vocês crerem. Amém? Nós cremos porque Ele já nos avisou, nos prometeu que Ele um dia há de voltar para buscar a sua igreja.
Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos deixou sozinhos. Porque o encorajador, o Espírito Santo, o Consolador, está conosco. Amém?